O fórum de hoje discute um assunto que ganha cada vez mais repercussão, o cyberbullying. De acordo com a Cifernet Brasil, empresa voltada ao enfrentamento de crimes e violação aos direitos humanos na internet, a prática do bullying no meio digital teve o segundo maior número de queixas em 2014, superado apenas pela exposição de informações íntimas, pornografia infantil e aliciamento. Por que esses números estão tão altos? Qual a responsabilidade legal do agressor no meio digital e do provedor da internet? Irina Carla Batti, diretora do Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, e Neide Aparecida Ribeiro, mestre em Direito Penal, estão aqui no estúdio do Fórum para nos ajudar a encontrar respostas a esses e outros questionamentos. Mas antes, vamos assistir uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Uma pesquisa realizada no Brasil pela Intel Security, empresa dedicada à tecnologia de segurança, mostra altos números voltados à agressão nas mídias sociais. O estudo foi feito com 507 crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos e revela: 66% dos entrevistados já presenciaram algum tipo de agressão na internet. 21% afirmaram que já sofreram cyberbullying. 14% dos entrevistados admitiram que falam mal de alguém para outra pessoa. 13% admitiram que criticam a aparência dos outros. 7% assumiram que marcam pessoas em fotos vexatórias. 3% disseram que já ameaçaram alguém. E 3% também afirmaram que costumam zombar da sexualidade de outra pessoa. Os entrevistados justificaram o comportamento com 3 motivos. Defesa. 31% disseram que tinham sido maltratados pela pessoa ofendida. Não gostar da pessoa. 24% alegaram que a falta de empatia é suficiente para a atitude. E os demais, 40%, disseram que fazem apenas para acompanhar outras pessoas que já estavam praticando o cyberbullying. Bem, eu gostaria de agradecer a presença das senhoras aqui no programa Fórum. E eu gostaria de começar, doutora Irina, perguntando se a senhora concorda com os números que foram apresentados agora e se acha que esses números estão muito altos. Não, com certeza. Os números de fato são preocupantes e altos, mas condizem com os números que nós temos recebido com as denúncias relatadas ao Humaniza Redes, que é um programa do governo federal, foi lançado recentemente, que além de receber denúncias, também promove o que nós chamamos de educação em direitos humanos, né? Dialoga com o usuário da internet os temas de direitos humanos, principalmente esses relacionados às agressões ocorridas no ambiente virtual. Temos aí uma tendência mundial, o cyberbullying, ou tem um crescimento diferenciado no Brasil? Eu acho que o recrudescimento do conservadorismo é uma tendência mundial, né? Se a gente vê temas como refugiados e a forma como o mundo tem se posicionado com esse tema, né, que tem tudo a ver com direitos humanos, mostra que é uma tendência mundial no sentido de ver o outro muito mais como um inimigo do que como alguém que precisa de ajuda e, consequentemente, precisa de auxílio do Estado para ser reconhecido, né, como sujeito de direitos. E isso passa também pelo ambiente virtual. Como a internet é uma rede mundial, né, então isso é uma tendência que atinge não só o Brasil, mas todos os países, principalmente pela facilidade que as redes sociais dão de comunicações e troca de informação cada vez mais rápido e cada vez mais acelerada. Doutora Neide, e de que forma o judiciário enxerga o cyberbullying? O Poder Judiciário ele tem dado respostas à medida em que ele é procurado pelo jurisdicionado. Ou seja, se alguém é vítima de algum tipo de agressão na internet ou em algum tipo de rede social, essa pessoa pode buscar reparação na seara civil, reparação dos danos e, em caso de condenação, na seara civil. De outro modo, também, a vítima pode buscar o sistema de justiça criminal. E, nesse aspecto, a resposta pode ser uma penalidade aplicada se a pessoa for maior de 18 anos ou uma medida socioeducativa se for adolescente entre 12 a 18 anos. Ainda tem muito que se trabalhar em cima de legislação nessa área, não é? Com certeza, a legislação é incipiente, mas mesmo não havendo uma legislação específica a respeito desse assunto, os magistrados têm adotado a legislação existente, fazendo uma interpretação de modo que a prática na internet é simplesmente uma ferramenta
do bullying que é tratado presencialmente. Gostaria de convidar as senhoras para acompanhar o depoimento de uma mãe cuja filha sofreu cyberbullying. Vamos ver. Em certo momento, nós descobrimos umas fotos que foram jogadas na internet. Pegaram foto dela que estava na rede social e fizeram montagens com o corpo de outras mulheres nuas. Ela já não queria mais ir para a escola, porque ela ficou muito nervosa, muito, porque ela passava entre os corredores do colégio, os alunos pegavam o celular e olhavam para a foto, olhavam para ela. Como é que os pais devem proceder frente a uma situação dessas? A conversa é a melhor comunicação, a melhor saída para isso, né? Acho que orientar as crianças, os adolescentes, né, ao uso responsável e seguro da internet é o melhor caminho. Nós temos, por meio do Humaniza Redes, diversos materiais que fazem esse tipo de orientação, mas eu acho que mais do que o papel dos pais, também é o papel da sociedade como um todo, né? Hoje a gente vê que a internet, ela trouxe uma série de fatores para a sociedade, como alguns humoristas, né, que usam essa coisa da internet, né, esses termos americanos que agora estão bastante comuns aqui no Brasil, né, tá, quem trollar mais ganha determinado, né, equipamento, quem fizer zoar mais ganha isso, e vão usando dos seus programas de humor com o seu perfil da internet, provocando as pessoas que estão na internet a fazer esse tipo de atitude, né? Só que às vezes se esquece que do outro lado da tela, às vezes tem uma pessoa que já passou por uma situação como essa, né, que a mãe da adolescente conta, que expõe ela a um sofrimento muito grande. E quando ela vê esse tipo de situação na internet, obviamente ela revive tudo aquilo novamente e novamente passa por esse mesmo sofrimento, ainda que não seja ela a estar naquela situação nesse momento. Então, nós, preocupados com isso, também em parceria com a Cefenet, que vocês citaram os dados dela no início do programa. Temos uma parceria desde 2008, a Secretaria de Direitos Humanos, e a gente oferece, além do canal de denúncias, o canal Helpline, que é um canal onde tem psicólogos que dialogam com crianças e adolescentes vítimas do bullying virtual, né, desse assédio. Mas eu acho que também é importante deixar um recado para as pessoas que a vida online é igual à vida offline, né? O que acontece na vida pública acontece também na vida online. E o que é crime fora é crime também na vida online. Então, por exemplo, casos de racismo, né, que tem cada vez crescido mais. Se é racismo fora das redes, como a gente diz, é racismo também na internet, né? Se a gente vê recentemente esses casos de racismo, onde uma das pessoas, né, que iniciou o racismo contra uma jornalista era um adolescente. Aí eu fico me perguntando o que é que nós estamos ensinando para esses nossos adolescentes, porque a lei KO, né, a lei que criminaliza o racismo é uma lei antiga, então, em tese, esses adolescentes já deveriam saber que é crime e ainda assim, né, não têm vergonha ou não levam a sério, né, o ordenamento jurídico brasileiro no sentido de se intimidar a fazer uma agressão racista, uma injúria racial contra uma pessoa pelo simples fato da sua cor de pele, né? E falo isso porque depois da violência contra as mulheres, que segundo os nossos dados, somam 33% das denúncias relatadas, o racismo vem em segundo lugar, né? São ações de violência que repetem o que acontece nas ruas, né? Violência contra as mulheres, violência contra negros e negras e violência contra pessoas LGBTs são tão altas na vida offline como também são altas na vida online. A senhora falou de um canal para denúncias. Qual é o número? O usuário tanto pode, né, o cidadão tanto pode fazer denúncias pelo Disque 100, o Disque Direitos Humanos, como também agora pelo humanizaredes.gov.br. Ao abrir o site, você tem a oportunidade de fazer denúncias na internet ou denúncias fora da internet, e ali abre o formulário e você relata aquilo que está acontecendo, o link, né, onde pode se verificar a agressão e o crime cometido. Nesse caso específico, foi feita uma montagem com uma aluna, mas uma das maneiras mais agressivas, covardes, cruéis de se fazer o cyberbullying é se colocar fotos íntimas e às vezes mesmo até de atos sexuais.
esse tipo de ação, o judiciário tem reprimido de uma forma que cause, não só o efeito pedagógico, mas a doutora Irina falou agora há pouco de intimidar. Tem intimidado as pessoas que possam pensar em utilizar dessa forma de agressão? Creio que as medidas que são utilizadas pelo Poder Judiciário, quando procurado, são de medidas cautelares, e nessas medidas cautelares, a suspensão imediata dessa notícia que vai ao ar, né? Ela é veiculada, ela é propalada, tem uma dimensão muito grande na vida da vítima, nos seus familiares. Há casos de sofrimento psíquico e psiquiátrico, nós conhecemos. Então, o Poder Judiciário tem, sim, nesse caso, dado essa resposta imediata nas medidas cautelares. E, logicamente, em caso de condenação criminal, a pessoa ser submetida aí à pena correspondente à ação que ela praticou, se for, no caso, crime, como é o exemplo do que você está me colocando aí. Que pode ser, por exemplo, o crime de calúnia, o crime de difamação, o crime de injúria, se for fotos que denigrem a intimidade e tudo mais, outro tipo de condutas são previstas na legislação penal, na legislação especial e até mesmo quando praticado contra adolescente, já previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente também. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. O Fórum está de volta e a conversa hoje é sobre cyberbullying e a nossa legislação. Eu volto com a doutora Neide. Uma preocupação sempre muito grande do judiciário é que seja célere e uma queixa muito comum. No caso da internet, a celeridade é uma característica da área, da rede. Consequentemente, os crimes acontecem muito rápido. O judiciário está atento a isso para agir de uma forma que bloqueie rapidamente os efeitos negativos do cyberbullying? Sim, como eu tinha dito anteriormente, as medidas cautelares são utilizadas para esse fim. E como? Sendo cumpridas imediatamente. Então, o provedor, ele é comunicado e agora com o Marco Civil da Internet, uma legislação que já está em vigor, traz algumas regulamentações desse respeito, de que os provedores também irão responder, né? Então, o Poder Judiciário, quando procurado, o juiz determina a retirada do ar de qualquer tipo de notícia ou de fatos que denigram a imagem da pessoa. As escolas têm sido boas parceiras na identificação do cyberbullying e, consequentemente, também na coibição desses atos? Não, com certeza. A gente percebe que há uma carência de informação e de materiais educativos, né, nessa temática, e preocupados com isso, né, o próprio Humaniza Redes criou um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria e do MEC para tratar dessa temática com 5 universidades federais desse país, né, que visam a produzir materiais específicos para lidar com o tema nas escolas. E aí o mais interessante, né, porque se a gente está falando de internet, a ideia não é fazer livros, né, materiais que sejam os materiais tradicionais, mas eles são materiais que já, de certa forma, dialogam com a dinâmica e com a celeridade que a internet tem, né? Então, aplicativos, materiais que sejam visuais, de vídeo, né, que possam ser compartilhados pelos aplicativos, pelo smartphone, enfim, por todos esses recursos que nós temos. E acho que aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade de usar a tecnologia ao nosso favor, né? Quando a gente olha as pesquisas do próprio Comitê Gestor da Internet, ela mostra que os professores ainda têm muito receio de usar a tecnologia ao nosso favor. Então, a tecnologia, seja o próprio uso do celular durante a aula, né? Seja o uso das redes sociais, que poderiam ser um aliado do professor, da professora, durante a aula, ele acaba sendo um inimigo e o professor olha aquilo como algo que
que não deve ser usado, né, e às vezes imputando ao aluno um castigo para que não, por exemplo, não use o celular durante a aula, né? E obviamente, né, na dinâmica dos adolescentes, eles acabam criando seus grupos, trocando informações, e às vezes o bullying também sai das redes sociais, né, sai da internet e vai para o telefone e para trocas de mensagens no telefone, né? Que aí tem também uma celeridade ainda maior, porque você está durante a aula, né, assistindo uma exposição de professor e ao mesmo tempo os alunos ali trocando piadinha e agressões entre si. Então, se o professor entende que aquela ferramenta deve auxiliar na aula, talvez os alunos entenderiam a funcionalidade dela de uma forma muito mais interessante do que somente entre brincadeiras, que às vezes acaba vitimizando e promovendo a agressão a um outro colega. Normalmente esse tema é muito vinculado a crianças, adolescentes principalmente, mas o judiciário tem sido provocado por problemas de cyberbullying que acontecem entre adultos, por exemplo, em ambiente de trabalho? E ambiente de trabalho também pode acontecer. Qualquer ambiente ele está suscetível à prática de fatos dessa natureza, seja ambiente de trabalho, seja na escola, seja em ambiente de até mesmo de lazer, qualquer ambiente, porque é uma agressão em que ela é praticada e apenas o meio é que é modificado, que é a ferramenta virtual. Como a doutora Irina mesmo acabou de afirmar agora e explicar, o que difere é o uso dessa ferramenta. Mas as práticas são comuns, como, por exemplo, a pessoa está num show, ou está mesmo numa sala de aula, ou está assistindo qualquer tipo, não é, de espetáculo, e ao mesmo tempo em que aquele meio não está não está agregando para o estudante ou para a pessoa que está ali, ela pode, se for de proveito dela, ou mesmo que ela queira, praticando fatos com pessoas que estejam próximas a ela naquele mesmo lugar. Bom, gostaria de convidar as senhoras a acompanhar mais um trecho do depoimento daquela mãe cuja filha sofreu cyberbullying. Vamos acompanhar. Ela desenvolveu uma alopécia e eu tive que entrar em tratamento. É uma doença que cai o cabelo, então uma parte do cabelo dela caiu. Por estresse e por nervoso. Doutora Irina, o que mais pode acontecer com o adolescente em decorrência de um bullying? Podem acontecer também perseguições ao adolescente, né, ou adultos, né, aquele caso que nós tivemos de uma senhora no litoral de São Paulo, salvo engano, no Guarujá, que foi perseguida, sendo acusada de bruxaria e acabou morrendo por causa disso, por fotos divulgadas, né, em redes sociais, fotos mentirosas divulgadas em redes sociais. Enfim, é uma série de gravidades e acho que é muito difícil também a gente mensurar a gravidade dos fatos. Obviamente, aquelas que chegam à morte são muito mais graves, mas às vezes a alopécia, que é o que aconteceu com essa garota, né, alguém que reprova na escola porque o bullying foi tão intenso que não teve concentração para estudar, alguma coisa nesse sentido, para cada um desses adolescentes bate de um jeito, né? A dor, ela se reflete de uma forma que a gente não tem como mensurar o que é mais grave. O que é grave, de fato, acho que é a forma como nós estamos lidando com esses questionamentos. Acho que hoje o Brasil vive um momento difícil de entender o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. Há um limite muito claro em relação a isso, mas as redes sociais transformaram o discurso de ódio em liberdade de expressão, coisa que antigamente nós tínhamos mais cuidado, ou melhor, talvez fora da internet nós tínhamos mais cuidado sobre isso, né? A tela talvez proteja as pessoas de uma reação imediata de alguém que esteja na frente a um discurso de ódio, e aí as pessoas acabam, né, um falando, aí vem o outro fala, e essa velocidade que é imposta pela internet acaba trazendo transtornos aos adolescentes e às crianças, principalmente, muito grande. O agente provocador, ele responde também por esses desdobramentos todos? Com certeza. Quando o juiz ele vai aplicar a pena, ele vai verificar quais foram os efeitos nefastos que foram causados a partir da conduta praticada. Mas o anonimato, que a doutora Irina estava dizendo, é uma questão muito séria, porque a pessoa ela acha que ela pode não ser encontrada. Não é? E agora, com o Marco Civil da Internet, isso traz um pouco mais de clareza para o magistrado, porque ele pode determinar a busca e que seja, então, buscada esse IP do provedor para que esse provedor possa localizar essa pessoa que esteja manuseando aquela informação.
E mais, o provedor também, caso ele não atenda a determinação do magistrado, ele responde solidariamente. Essa responsabilidade é objetiva, inclusive para efeitos de reparação moral. Então, o anonimato não é mais como se pensava antigamente. A pessoa ela não está protegida das sanções da lei. Ela vai responder sim, não é? Desde que o Poder Judiciário ou mesmo alguém também dê essas diretrizes ou simplesmente localize e denuncie essas ações que são perpetradas através da rede mundial de computadores. É possível mapear, traçar o perfil tanto do agressor quanto das pessoas que sofrem com o cyberbullying? Os dados que nós temos do início do Humaniza Redes para cá nos mostram que os públicos mais atingidos são mulheres, vítimas de racismo e de homofobia. As 3 maiores violações ocorridas na internet, o que mostra que é um público, pelo perfil dos links que nós coletamos as denúncias, pelas informações colocadas nos comentários daquelas pessoas que denunciaram, mostra que as pessoas que eram vítimas eram jovens e adultos, Enfim, as crianças e adolescentes vítimas de violações de direitos humanos na internet, muitas delas acabam sendo mais vítimas de pornografia infantil, de exploração sexual por meio da internet, abuso, violência sexual, sexting, grooming, enfim, que são tipos de violência comuns em aplicativos de internet e na própria internet, e que muitas vezes as crianças e os adolescentes se tornam vítimas desse tipo de violação, às vezes entrando simplesmente num site para jogar ou num site para fazer pintura, fazer algum tipo de atividade lúdica que às vezes sem a vigília do pai ou do responsável, da mãe, acaba essa criança ficando numa situação de vulnerabilidade, porque é nesses lugares de sites infantis onde o agressor se coloca, se apresenta como um amiguinho ou uma amiguinha do adolescente ou da criança para se aproveitar e, obviamente, promover atos de violência sexual. A ausência dessa vigília dos pais, os pais podem ser responsabilizados por isso? Ou é muito difícil você ter esse controle o tempo todo do que a criança está acessando? E as escolas também podem ser responsabilizadas? As escolas, elas podem ser responsabilizadas sim, porque o professor ele tem que estar vigilante não só dentro da sala de aula, mas também a escola ela deve acompanhar o que os estudantes fazem na hora do intervalo. É necessário, portanto, que em áreas comuns instalem câmeras para que verifiquem o que está sendo feito, porque o bullying, na verdade, pode ser praticado não só por uma pessoa, mas por grupo de pessoas. Então, uma pessoa que que ela se considera mais forte e, nesse ponto, mais empoderada do que a própria vítima, praticado para outra pessoa, direcionada para outra pessoa, ou mesmo um grupo de pessoas que se acham ou se encontram numa situação de superioridade em relação à vítima. Então, a escola ela vai ser responsabilizada, sim. Por esse motivo, a escola pode e deve ter um regulamento próprio e, nesse regulamento, estabelecer as normas que devem ser utilizadas naquela escola e até mesmo para aplicar sanções administrativas para aqueles que não desrespeitarem essas normas. Quanto à família, é sempre difícil controlar o que o filho faz o tempo todo em uma rede mundial de computadores. Mas é necessário que acompanhe a vida do filho, saiba o que o filho está fazendo, do que ele gosta mais. O diálogo, nesse ponto, ele é essencial. Os pais terem tempo para conversar com esses filhos, para estarem com esses filhos na hora livre, para que esse filho ou esses filhos não utilizem todo o tempo que possuem, para ficar de frente a um computador ou simplesmente em redes sociais, como nós percebemos hoje em dia. O Fórum de hoje fica por aqui. Conversamos sobre cyberbullying e legislação. Quem nos ajudou na discussão foi Irina Carla Batti, diretora do Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, Inês Aparecida Ribeiro, mestre em Direito Penal. Você quer participar do nosso programa, você pode enviar sua sugestão para o e-mail forum@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site, é só acessar tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.